Muito bem, se tem um exercício que eu desejo que apareça na sua prova, é esse, Fundação Carlos Chagas. Uma determinada peça pode ser produzida indistintamente pela máquina A ou pela máquina B. Uma empresa deseja produzir esta peça e tem hoje duas opções. Então, meus caros alunos e alunas, esse é um típico exercício de análise de projeto, né, ou análise de investimentos, onde você vai ser solicitado a analisar duas propostas. Pode ser de um projeto, um custo de um projeto, como é o caso aqui, pode ser um caso de retorno de um investimento, certo? Antes de a gente iniciar, eu observo que parece complexo o exercício, mas ele é extremamente básico, tá? O aspecto dele às vezes assusta. Primeira observação que eu faço é que o exercício dá a informação duas vezes. Ele fala aqui e fala a mesma coisa aqui, de maneira gráfica. Pessoalmente, eu prefiro a maneira gráfica. Facilita a gente alocar as ideias que o texto traz. E a mesma coisa aqui. Ele fala das informações de maneira textual e as mesmas informações de maneira gráfica. A matemática financeira por detrás desse exercício é extremamente básica. O que mais causa dificuldade no pessoal de tesouraria, que eu já vi algumas vezes, é na operação da HP12C. Então, o maior problema neste exercício não é, de maneira alguma, a matemática financeira, mas sim a operação da HP12C. Mas para isso, durante as nossas aulas, exaustivamente exploramos esses pormenores, não é? Então aqui, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer os comentários sobre a matemática financeira, que é ridiculamente simples, e em seguida eu faço o cálculo na HP12C. Entendendo o que a gente vai fazer, primeiro passo, a gente não consegue, só uma breve recordação, comparar diferentes valores em tempos diferentes, só conseguimos comparar os valores no mesmo tempo. Então o que fazemos? Trazemos todos para o mesmo momento. Então eu vou trazer todos os fluxos para a data zero. Vou trazer este fluxo para a data zero, esse fluxo, este único valor para a data zero, e vou trazer essa série de pagamentos idênticos, todos eles para a data zero, tá certo? Então, como é que eu carrego esse 26.901 para a data zero? O exercício diz que essa máquina, ele dá o enunciado aqui, 10.000, o custo inicial, manutenção de 1.800, 8 anos, valor residual de 2.691. Aqui embaixo ele dá a informação da taxa, aqui, 30% ao ano. Então, eu vou carregar esses 2.691 para a data zero com essa taxa de 30%. Então, qual que é o cálculo que eu faço aqui? Eu vou chamar de A. Eu vou chamar de A esse resultado aqui, tá? Devido a esse valor. Vou chamar de B o resultado devido a esse valor. Então, o A, o que vai ser? O valor atual pelo critério racional vai ser valor nominal, 26.091,91 dividido por 1 mais I elevado a 8. E devido ao B? O valor atual pelo critério racional vai ser igual. Aqui é uma série de pagamentos idênticos, né? Então vai ser o tal do present value, que vai ser igual aos pagamentos, 1.800 payments, vezes isso daqui jogado na data zero, que é o A, 8 pagamentos a 30%. A, 8 cantoneira 30, AN cantoneira I, né? Isso aqui a gente faz na HP. Então, pronto, eu obtenho valores aqui. O que vai ser
o Net Present Value, o valor presente líquido, isso. O valor presente líquido vai ser a diferença entre o A mais B, não é? E os 10 mil. É só isso. Esse é o valor presente líquido. É isso daqui que a gente está buscando. Faço a mesma coisa aqui embaixo. Levo esse 1.631 para a data 0. Levo essa série de 8 pagamentos para a data 0. Somo seus valores presentes e subtraio do 8.500. O exercício fala: A1 e A2 são, respectivamente, os módulos dos valores atuais dos fluxos das opções 1 e 2, na data de hoje, com a taxa mínima de atratividade de 30% ao ano. Logo, então, se por exemplo nada, esses valores vão dar negativos. Aí você faz módulo, ou seja, você ignora o sinal. Então aqui, gente, antes de a gente partir para HP, qual é o único valor positivo? Esse de cima, 26.091,91 cents, certo? Todos os outros são desembolsos. Então aqui, ó, comprou a máquina por 10 mil e a cada ano tem uma manutenção. Isso aqui é só saída de caixa. O único ingresso de caixa aqui vai ser o valor de venda do equipamento, lá ao final de 8 anos. Não é? Então é óbvio que o saldo disso daqui é negativo, certo? Não considerando o produto que essa máquina vai produzir, mas só a operação dela, só em se tratando daquele equipamento. Não é? É negativo. Então, o que ele pede aqui? Ele fala que A1 e A2 são os módulos. Então, o valor que der, eu ignoro o sinal. E aqui embaixo a mesma coisa, o valor que der, eu ignoro o sinal. E faço o A1 menos A2 ou A2 menos A1, certo? Que são as opções que ele tem aqui nas alternativas. E lembrando, o sistema coloca essas alternativas de maneira aleatória para vocês. Não necessariamente no seu simulado você vai ter que essa alternativa aqui, que é a correta, era a D. Pode ser que no seu fosse a A, a B, a C, a D. Tá? O sistema gira isso daqui aleatoriamente. Então, feitas essas considerações, a gente pode partir para o cálculo da HP12C. Primeira coisa a se fazer, zerar a memória. Legal. Gente, eu posso fazer isso daqui de duas maneiras. Utilizando as funções principais, né? O N, o I, o Present Value, o Payment e o Future Value. Ou posso fazer usando as funções secundárias. Né? Eu vou fazer, deixa eu pensar, eu vou fazer usando propositadamente as funções principais, tá certo? Então, eu tenho essa série de... Bom, primeiro de tudo eu vou jogar esse valor aqui, esse 26.091,91, para data zero. Ele acontece quantas vezes? Uma única. Então eu não vou falar em pagamentos, não é? Então eu vou falar o seguinte, ó, ele é o valor futuro. Então, 26.091,91, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor futuro, o Future Value. Eu vou ter quantos anos? 8. 8N. Eu vou ter qual taxa? 30%. 30% é a taxa. E qual o valor dos payments? Ora, eu tenho algum aqui, desse valor de 26.091? Acho que não tenho. Então, os payments são 0. Calculamos o present value, menos 330. Aí é que vem a principal fonte de dúvida e confusão para muita gente. Quando eu faço isso
utilizando as funções principais da HP, conforme eu já comentei nas aulas com vocês. O que a HP interpreta? Que é uma análise de investimento inicial contra saques futuros, né? Por exemplo, eu aplico 1.000 e saco tantos pagamentos de X reais. Ou ao contrário, se trata de um empréstimo inicial com fluxos que são devoluções, que são os pagamentos que vai se realizando ao longo do tempo para quitar. A HP interpreta isso. Então, no que eu digitei no Future Value 2691, o que ele interpretou? Ele interpretou como sendo um valor, né, de saque ao final contra uma série de depósitos iniciais. Então, quando ele fez isso, ele interpretou esse sinal negativo. Ele fez esse sinal negativo, tá certo? Então, cuidado. Não é que aqui o valor seja negativo. O valor ele é positivo, mas o motivo do negativo é esse que eu acabei de explicar, tá certo? Conforme a gente já falou muitas vezes nas aulas. Então, eu vou notar aqui em vermelho esse 300. Vou anotar em verde, vai. Vermelho alguém vai achar que é um negativo. R$330. Agora, vou fazer o seguinte. Vou pegar essa série de pagamentos uniformes e vou levá-los para a data zero. Então, essa série de pagamentos uniformes são o quê? 8 pagamentos de 1.800 a uma taxa de 30% ao ano, com valor futuro zero, porque nessa fluxo aqui eu não vou querer nenhum valor futuro. Então, eu digo que são 1.800 o payment, 8 o prazo, 30% a taxa, e vou querer o present value, 5.264,46. Então, eu sei que esse valor aqui vai ser o quê? O valor que eu tenho dessa série descontada na data zero. Ele deu negativo mesmo porque o 1.800 eu não fiz ele negativo, porque eu devia ter escrito ali na HP 1.800 change signal payment, não é? Ali eu devia ter feito, na verdade, 1.800 change signal payment. Aí eu estou informando que o valor dos pagamentos são 1.800 negativos, né? Então, só por isso, esse valor aqui ele deu menos, tá? Então você interpretar, então ele é para cima? Não, ele é para baixo, tá? Então assim, só para não restar dúvida, a rigor eu devia ter feito o seguinte: esses 1.800 são negativos, então olha, 1.800 change signal payment, 8 prazo, 30 taxa, present value 5.264,46. De novo, ele está positivo porque a HP interpreta as funções principais desta maneira. Só que a gente sabe que esses valores são negativos. O que era o valor? 526446. 526446. Muito bem. Então, o que vou fazer agora é somar. Fiquei um pouco sem espaço aqui. Vou fazer agora o seguinte, fazer 300, então o valor presente líquido vai ser o quê? O A, 330, e é positivo. O A mais o B, né? Só que o B ele é negativo, tá? Que é esse daqui, menos 5.264,46,
menos 10 mil. Isto aqui vai dar HP 330 Enter 52.64.46 subtrai 10 mil subtrai e encontramos menos 14.934,46. Esse daqui é o Net Present Value deste fluxo. Novamente, o exercício pede, ele chama isso de A1, tá? Em módulo. Então a gente vai fazer o quê? Vai ignorar, esse sinal negativo. A gente vai fazer a mesma procedimento aqui para baixo e vamos ignorar o sinal negativo. Aí a gente pega o quê? No final, ele pede para a gente calcular A2 menos A1, então o valor que eu encontrar aqui embaixo vai ser o A2. Menos o A1. Ou, se não for nenhum desses, que não vai ser, eu vou fazer, testei esses, não é? Testo esse último, A1 menos A2. E descubro, certo? Então, eu vou, para evitar falar a mesma coisa duas vezes, eu vou seguir fazendo aqui, só que esse segundo eu vou fazer diferente do que eu fiz o primeiro. Esse primeiro eu fiz utilizando a função principal da HP12C. Esse segundo eu vou fazer utilizando as funções secundárias, tá? De fluxo de caixa, só para a gente desenferrujar um pouco. Desenferrujar, por assim dizer, porque você vai prestar a prova, então você precisa estar ninja, tinindo em HP12C. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, só que eu lhes asseguro, vale muito a pena você revisar essas diferenças de operação da HP12C. De novo, não é a matemática financeira aqui, esse exercício, é um exercício de HP12C. A matemática financeira, todos vocês já sabem. HP12C é o grande problema. O problema que a gente via em tesouraria. Ok? Então, de novo, agora eu vou jogar todos os valores. Bom, a matemática financeira você já sabe. Então agora eu vou fazer com HP12C utilizando as funções secundárias. As funções secundárias são essas aqui que eu vou fazer, no caso, a função G, que é a função Yazoo, e vou falar em fluxo de caixa, né? Então, primeira observação é a seguinte. Entendendo isso, são o quê? Eu investi 8.500 e fui pagando as manutenções. E no final eu tenho uma saída de caixa, né? Perdão, eu tenho uma entrada de caixa correspondente à venda da máquina. Então, interpretando isso aqui como fluxo de caixa simples, eu tenho o quê? Que são pagamentos, 8 pagamentos de R$2.000 durante 8 anos. Uma taxa mínima de atratividade de 30% ao ano. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer qual o valor inicialmente investido? O valor inicialmente investido, ele vai ser de 8.500. Bom, eu posso fazer olhando para esse fluxo aqui, que acho que eu vou preferir fazer, e no final eu calculo o Net Present Value, ou o valor zero, o Cash Flow Zero aqui, tá? Que é o carregamento desse fluxo, para a data zero. Eu vou fazer dessa maneira. Então, eu tenho aqui, eu quero determinar o Cash Flow Zero, e tenho o quê? Cada um cash flow dos períodos 1, 2, 3, que é o Cash Flow J, o CFJ, não é? Então, faço o seguinte. Qual que é o valor mesmo?
aqui, 2000. Então, 2000, change signal, G, cash flow J. Quantos são? 8? Não, são 7. Eu já te explico por quê. Calma. 7, G, NJ. Por que não são 8? Porque este último vai ser a diferença entre 1631 e 2000. Está muito claro isso? Vai ser essa a diferença. Bom, então vou fazer utilizando as funções secundárias nesta segunda parte. Então, o que a gente tem de lembrar disso é que o lado que a gente fizer vai ser. Ou seja, aqui a gente tem uma série de 7 pagamentos 2000 negativos, mais um pagamento que é a diferença entre 2000 e 1631 também negativo. No que eu jogar isso para data zero, calcular o cash flow zero, o CF0, CFO, sei lá, ele já vai sair para baixo, né? Então, temos quantos pagamentos aqui? Não são 8, são 7 pagamentos de 2000. Então, vamos fazer 2000, limpar a memória, 2000, G, CFJ. Vamos fazer, quantas vezes isso acontece? 7. 7, o N, né? Ups, que eu fiz de errado aqui. Voltando. 2000, sinal para baixo. Esse é o pagamento. Quantas vezes? 7. Certo. E mais um, que é a diferença entre 2000 e 1631. 2000, Enter, 1630, ups, 1631, corrigir, ponto 46, menos 368, só que ele é para baixo. E esse daqui é o último valor ali que falta. Então, esse daí, agora a taxa eu preciso informar, senão dá errado o exercício. Então, é só calcular o Net Present Value. Encontramos 5.649,40 já orientado para baixo corretamente. Qual o valor? 56,49,40. 56,49,40. Bom, agora está praticamente pronto. Então, eu sei que eu vou ter a diferença aqui, não, aqui estou somando, né? Então, vou ter 5, que já é para baixo. 56,49,40 menos 8.500, os dois estão na mesma direção. Somando, eu vou ter 8.500, 14.149. 14.149,40. Só que ele quer em módulo, então eu vou ignorar o sinal. E agora é calcular o que o exercício pede. Ele te dá A2 menos A1. Se eu fizer A2 ignorando o sinal, que é 14.149,40, Enter. 14.934,46, subtrai. 785. Então, se eu fizer... E 600. Só que se eu fizer isso, eu vou obter 785, só que negativo, tá? Ó, não é esse, não é esse e não é esse. Eu vou desconfiar que seja o último. Então, se eu fizer A1, que é o
14,934, lógico, a diferença é a mesma, né? Ponto 46, eu não precisava nem refazer na HP, mas 14.149,4, subtrai. 785,6, positivo na HP. Então, se eu fizer A1 menos A2, eu vou ter 785,6 positivo, então, ok. Alternativa D. Espero que vocês tenham acompanhado, é um exercício bacana, muito legal. De novo, não é um exercício de matemática financeira, a tônica dele, é um exercício muito bom para a gente treinar HP12C. Onde que o pessoal costuma errar bastante, gente, e principalmente, e eu me incluo nisso, pessoas que vêm da área de exatas, engenharia, matemático, físico, atuário, a gente tem uma tendência natural, talvez por uso das HP científicas, a fazer o cálculo de uma maneira. Então a gente percebia muito isso nos treinamentos, pessoal errando legal HP12C. Tá certo? Então revisem esse, porque vai valer muito a pena e vai te ajudar demais na hora de resolver este e outros exercícios que caem na prova.